Graça e paz, meu Deus, graça e paz. Salve, salve, meu irmão, minha irmã, simpatizantes da palavra do Senhor nosso Deus. Onde quer que você esteja nesse momento, a graça do nosso Deus te alcança. Até mesmo você, meu amado, que não professa de religioso, mas tem visto a forma poderosa com que é movimentado esse universo, sabe que existe alguém por trás de tudo isso. Esse alguém, nós os cristãos chamamos de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Fica conosco, vai valer a pena? Compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que ele possa perceber que Deus tem uma chamada muito grande na tua vida e na vida dos demais. Eu quero que nesta noite você possa perceber que Deus, esse Deus que enviou seu filho aqui para buscar todo aquilo que havia se perdido, Ele está te chamando nesse lugar. Eu gostaria muito de fazer uma oração com você agora, porque em seguida a nossa irmã Camila vai estar nos trazendo a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Pai, no nome santo do teu filho Jesus Cristo, o teu filho de Israel, Senhor, a tua igreja está reunida, esses teus filhos estão aqui, Senhor, comissionados pelo teu santo filho Jesus, para fazer a missão, levar a tua palavra aos corações daqueles que estão abatidos, daqueles que estão, Senhor, sentindo-se destruídos, mas que, claro, ouvindo a palavra viva do nosso Deus, vai se sentir renovado, vai se sentir transformado, vai se sentir convidado a ter comunhão com esse Deus. Então usa mais a tua filha neste momento, que vai nos trazer a tua palavra no nome santo do Senhor nosso Deus. Irmã Camila, você tem uma palavra para ele. Glória a Deus, aleluia. Salve o nosso Papai Senhor. Amém. É uma noite de muita alegria estar na presença do Senhor, aqui cultuando o Senhor com os irmãos, né? Eu sempre falo isso, quantas pessoas queriam estar aqui no pod, às vezes é por alguma incapacidade de poder se locomover até aqui, às vezes é alguma coisa, às vezes é algum irmão que está triste, aconteceu alguma coisa e está triste, quase desistindo dos caminhos do Senhor. Os irmãos que estão aí do outro lado do celular, é uma bênção o pastor João continuar. Durante a pandemia foi uma bênção, várias igrejas manteve, só que depois todo mundo meio que esqueceu, e é uma bênção, porque às vezes quem não pode vir tem a oportunidade de estar acompanhando pelo celular, né? Eu queria estar convidando os irmãos a estar abrindo Marcos 16, 15. Glória a Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Como já foi falado, se os irmãos quiserem se sentar, como já foi falado aqui, né, esse tema, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, todos, para toda criatura. O pastor falou muito bem, colocou muito bem sobre missão. O que é missão? Missão é uma ordenança do Senhor para nós cristãos, servos dele, né? Ide, ele não perguntou, você quer ir? Não. A partir do momento que você serve o Senhor, vai e proclama, anuncia o evangelho, para que todos aqueles que não conheçam a Jesus, que tenham a oportunidade de conhecer e ser salvos, né? Jesus foi o maior missionário da história, né? A gente abre a Bíblia e começa a ler quantas obras maravilhosas Jesus fez. Jesus liberta, cura, batiza. Jesus salva de alguma enfermidade. Jesus salva, liberta de pecado. E o mesmo Jesus que operou essas bênçãos lá atrás é o mesmo que opera hoje, né? Eu queria frisar para os irmãos que às vezes acontecem algumas coisas que deixam a gente chateado, mas a gente não deve olhar para a direita, para a esquerda, não, seguir firme, servindo a Jesus, porque Jesus conta conosco no exército dele, né? E sobre missões, eu tenho um exemplo. Imagina um quartel-general. Lá no quartel, quando toca a corneta lá do soldado, eles têm que levantar rapidinho, arrumar a cama deles, vestir a farda e se apresentar perante o general. Então assim, o Senhor, quando o Senhor nos chama, a gente tem que estar com a nossa casa em ordem, a gente tem que estar uniformizado, a gente está com postura, né, de servos e de missionários do Senhor,
Porque às vezes, irmãos, a gente entra num lugar, a gente não precisa falar nada. Só da pessoa ver a postura da gente, ver como a gente entra, a pessoa já fica bom, ela é serva do Senhor. Eu quero ser igual a ela. Às vezes, muitas vezes, a gente não precisa falar nada. Nada. Só a postura da gente já diz tudo, né? Aqui no versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A oportunidade está aí. Muita gente tem a oportunidade de ter um conhecimento da Bíblia, tem o celular, a gente sempre está usando a tecnologia a nosso favor, né? Olha que bênção, o pastor poder estar compartilhando, né, o culto com os irmãos. Então vamos estar usando a tecnologia a nosso favor, para que depois não tenha desculpa, né, de apresentar, falar com Jesus, mas eu não sabia. Então vamos usar a tecnologia a nosso favor. Jesus tem sido maravilhoso, Jesus tem sido fiel. Muitas das vezes, meus irmãos, acontece coisas assim que alguns falam e a gente quer. Às vezes tem pessoas que trazem para o íntimo, né, para o pessoal, quer ficar triste, mas não fica triste, não, continua marchando, porque, assim como ele disse, Jesus conta com a gente no exército dele. É verdade. E Jesus fala que a gente deve anunciar o evangelho a toda criatura. Aleluia. A gente é ser humano, a gente é muito falho, às vezes a gente tem a mania de ver, às vezes, alguém jogado na sarjeta, às vezes a gente oferece ajuda e a pessoa não quer, então às vezes a gente, mas ela não quer. Mas Jesus não é assim, Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus, quando aquela mulher adúltera foi levada para ele, que ela ia ser apedrejada, a hora nenhuma Jesus colocou o dedo no rosto dela e culpou ela. Não, Jesus é manso, Jesus é tranquilo, a voz de Jesus é suave, né? Jesus nos acolhe. Jesus nos acolhe. Então, que os irmãos possam continuar firme no ministério, firme com o Senhor, porque o tempo não está fácil, tem muitas coisas acontecendo. A gente sabe, lá em Isaías fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar. A gente tem a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, a gente tem a Bíblia na nossa mão, mas muitas das vezes, a fazeres do dia a dia, tanta correria, filho, esposo, trabalha fora, a gente meio que deixa de lado. Então não vamos perder a oportunidade, não. Porque quando Jesus nos chama para ser missionário, a gente não tem que apresentar diante de Jesus arrumadinho, engomadinho, não. Tem que estar com a espada também, porque nós é o exército do Senhor, né? A gente tem que estar com a palavra afiada na boca ali, com uma palavra de apoio, de ajuda para quem está precisando. Porque muitas vezes o que mais acontece hoje é julgamento. Às vezes uma pessoa peca, aí já vai logo julgando. Não, as coisas não funcionam assim, né? Jesus não é assim, Jesus acolhe a pessoa. Jesus, eu vou falar para os irmãos, Jesus aceita a pessoa do jeito que ela é, mas a partir do momento que ela decide servir a Jesus, tudo que ela fazia, ela tem que parar de fazer, né? Porque é para fazer parte do pelotão do céu. Não pode chegar com a roupa amarrotada, chegar com o rosto amassado, cabelo despenteado. Não, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente tem que ter uma nova vida, tem que ter mudança, né? A palavra de Deus fala em Marcos 4:35, a passagem da cura do endemoniado de Gadareno, né? Jesus convocou os discípulos para a missão. Os discípulos entraram no barquinho e lá ia passando o mar de um lado para o outro. E no meio do mar, a tempestade se levantou, né? O mar se revoltou. Os discípulos todos assustaram, correram e chamaram: Senhor, Senhor. Então, às vezes, irmãos, a gente que está disposto, a gente que quer fazer missão, a gente paga preço. As lutas, né? O mar se revolta. É muita coisa acontecendo, mas fica tranquilo que Jesus está no barquinho. Jesus está no controle da situação. Jesus atravessou o mar e foi lá para curar, para salvar, libertar uma pessoa, um homem, que ele estava com uma legião de demônios, né? E Jesus libertou aquele homem, que todo mundo tinha medo daquele homem, porque ele era um homem terrível, perigoso, né? Todo mundo tinha medo dele. Mas quando Jesus chegou, fez aquela obra maravilhosa. Depois da obra maravilhosa que Jesus fez, acredito que muitos têm conhecimento dessa passagem bíblica, que a legião de demônios foi expulsa, jogada nos porcos, e os porcos foram para um penhasco e caíram lá. Os outros pegaram e se revoltaram com Jesus, né? Nossa, mas esse homem veio que dá prejuízo para nós? Como assim, né? Então, as pessoas são muito ingratas
pessoas, quer culpar alguém por alguma determinada situação. Mas não fica triste não, fica firme nas promessas do Senhor, porque o Senhor te honra. O Senhor não é decepcionado, não se importa com palavra contrária. Às vezes alguém ora e fala assim, ela não dá nada não sabe nem falar, não sabe nem orar. Tem pessoas que nem lê, sabe, mas quando pega a Bíblia e começa a ler, não entende. Quando Jesus chama, ele capacita. Não tenha medo não, tenha a vida no altar, continua firme com o Senhor, firme nas promessas do Senhor, porque Ele tem uma grande obra para nós, né? Para todos nós, porque nós somos chamados dele, nós somos escolhidos. Todo mundo que está aqui hoje, todos os irmãos, ninguém saiu de, hoje eu vou lá cultuar o Senhor. Não, se está aqui é porque o Senhor chamou. O Senhor colocou cada um no exército dele, seja de alguma maneira, né? Ou sabe louvar muito bem, ou sabe pregar, falar do Evangelho. Então que cada um possa ser usado da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor chamou. Não se envergonhar, não, de pregar o Evangelho, de falar para as pessoas do amor de Jesus, que Jesus salva, cura e liberta. Seja recebido, não tenha medo, não tenha vergonha, não, porque Jesus quer usar cada um de alguma maneira diferente. Jesus fala também na Bíblia, a mulher de Samaria, né, que Jesus estava indo passando naquela região, de repente sentou do lado do poço e viu aquela mulher e pediu água para ela. Ela pegou e falou assim, como assim? Ele falar comigo, né? Não pode. E Jesus veio para quebrar protocolo, irmãos. Jesus veio para os fracos, para o oprimido, porque a igreja é um hospital de alma, ninguém que está aqui não é perfeito, né? Todos nós somos sujeitos a falhas, todos nós erramos. A diferença está naquele que falha, erra, mas se ajoelha e pede perdão para o Senhor. Se humilha nos pés do Senhor, a diferença do cristão está aí, né? Eu trouxe aqui uma ampulhetazinha, eu não sei se muitos sabem para que serve, é brinquedinho do Gabriel. Ela era usada antigamente como relógio, né? Então, eu meditando na palavra, eu trouxe uma metáfora para o dia a dia, que a partir do momento que a gente nasce, Jesus nos dá uma ampulheta dessa e a areia começa a cair. O tempo começa a se esgotar. E esse tempo vai ser usado para quê? Com o que tem que ser usado esse tempo? Por que nós estamos usando no dia a dia? Porque a areia vai caindo, vai ficando aqui embaixo, o tempo está passando, está enchendo, e em cima está passando, está caindo, o tempo está correndo. Nós estamos usando esse tempo para quê? Como? Em prol do reino dos céus, né? Às vezes a gente acha que a gente vai ter outra oportunidade. Quem aí às vezes está do outro lado que não serve ao Senhor, que por algum motivo deixou os caminhos do Senhor, que está com o coração triste, amargurado, triste, às vezes por alguma situação, às vezes algum irmão que está aqui dentro ouviu algum desaforo, alguém não tratar. Não fica triste não, irmãos, não fica triste não, porque isso é necessário. Isso é necessário na nossa vida, porque quando a gente se levantar, as pessoas veem quão maravilhoso é o nosso Deus, né? E o tempo está passando, não fica triste, não desanima, vamos aproveitar esse tempo para fazer a obra. É uma bênção todo mundo estar aqui. Hoje o irmão Clécio foi fazer um trabalho bonito lá na Jardim das Esmeraldas. Então a obra está para fazer lá fora, né? Tem muita gente crescendo. Muitas vezes, a gente está no trabalho, no ônibus. Eu trabalho no hospital, então eu amo trabalhar lá. E toda a oportunidade que eu tenho de falar do amor de Jesus, eu falo, sabe? É uma bênção a gente poder falar, Jesus te ama, Jesus está cuidando de você. Vocês já falaram Jesus te ama para alguém? Às vezes para tua mãe, para o teu esposo, para o teu filho. Jesus te ama, meu filho. Deus está cuidando de você. Então que possamos propagar o Evangelho, propagar as boas novas do Senhor Jesus. Porque o tempo está passando, Jesus está voltando. Às vezes muita gente não entende, mas Jesus está voltando. Está falando isso 10 anos atrás, Jesus está voltando, mas nunca voltou. Mas quem sabe o dia e a hora a gente não sabe, né? Jesus pode voltar, ou então às vezes a gente pode nem esperar Jesus voltar, às vezes a gente pode ser recolhido antes. E aí? A gente não pode ser pego de surpresa, né? Porque a gente tem que escolher onde a gente quer passar a eternidade. É um lugar, é para sempre. É para sempre a eternidade. Então a gente tem que ficar firme no Senhor. O tempo está passando, a areia está descendo aqui, ó. Então não vamos desistir não vamos desanimar não. Se está ruim dessa forma,
vezes muita gente fala, mas eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, está difícil, e se estivesse lá fora ia estar pior, né? Ia estar pior ainda. Jesus ama todos aqueles que têm um coração simples, contrito, quebrantado, aquele que errou, que pede perdão, né? Então que possamos ser humildes, né? Porque Jesus fala que para a gente entrar no reino do céu a gente tem que ser como criança. Que maldade uma criança tem? Às vezes você xinga, fica bravo com a Sofia, às vezes a mãe dela dá um tapinha na bunda dela, daqui a pouco ela está sorrindo, brincando, alegria. Então para a gente entrar no reino do céu a gente tem que ser como criança, né? Jesus, irmãos, tem sido maravilhoso porque a oportunidade que a gente tem, a pandemia teve aí, muita gente foi levada, né, arrancada daqui, muitas pessoas que amamos foram levadas, e nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Então eu creio que nós não ficamos aqui à toa, não. Se nós estamos aqui hoje respirando, quantas pessoas precisou estar dentro de uma UTI, sobre um respirador, quantas pessoas conseguiram vencer, né, e que saiu com testemunho, glorificando o Senhor, e nós, que às vezes nem tivemos, graças a Deus, Deus nos guardou, Deus não contraímos o vírus, e nós saímos levando a vida de qualquer jeito, né? Levando a vida, como diz, deixa a vida me levar do jeito que está, vai. Então Jesus não quer isso, porque Jesus quer a gente para falar do ministério dele, para falar do evangelho, falar da obra maravilhosa que ele tem. E quando a gente está falando, a gente está pregando, a gente está levando a palavra dele para os irmãos lá fora, para alguém que precisa, Deus está cuidando dos nossos na nossa casa. Às vezes na nossa casa só Deus sabe o jeito que está. Às vezes é problema financeiro, problema no casamento, problema com o filho, nas drogas, mas enquanto a gente está fazendo a obra, Deus está lá cuidando e guardando. A prova de minha irmã aqui, ó, enquanto ela estava fazendo a obra, Deus estava guardando a vida do filho dela, Deus estava resgatando ele. Então assim tem que ser a gente continuar firme, não desistir por nada mesmo, fazer com alegria, porque também fazer com cara carrancuda, né? Às vezes Jesus pede alguma coisa, mas nossa, hoje tem culto, hoje tem saia, não, mas nossa, hoje tem ensino, não, vamos fazer com alegria, com prazer, com gratidão, porque é uma grande bênção que o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui na casa dele, né? Jesus tem sido maravilhoso, fiel. Irmãos, se eu falar para vocês quantas vezes o Senhor já nos deu lá na minha casa, no meu casamento, eu sou casada tem muito pouco tempo, tem 6, 7 anos. Eu estava comentando com o pastor o quanto Jesus já fez, já nos guardou, o livramento que Deus já nos deu, sabe? O Senhor tem nos dado vitória dia após dia. A prova disso é o meu esposo que está andando, ele sofreu um acidente, tem 10 quilos na coluna, está aí firme e forte. Foram muitas tempestades. O Márcio voltou contra ele durante um tempo, ele tinha todo o motivo do mundo para nunca mais querer pisar dentro da igreja, nunca mais querer saber de crente, mas não, ele está sempre louvando e glorificando o Senhor. Jesus tem sido maravilhoso, irmãos. Se a gente pudesse, se os irmãos tivessem a oportunidade, às vezes, de dar uma visitinha lá dentro do hospital e ver, visitar de quarto por quarto, passar na UTI de box por box, tem pessoas ali que tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, que tiveram a oportunidade de se reconciliar com Jesus, mas aquele momento foi durão, não quis, o tempo passou, ele fez a escolha dele. É muito triste, isso é muito triste. Às vezes a pessoa tem que cair em cima de uma cama, acontecer alguma coisa para ela reconhecer quão maravilhoso é o Senhor, porque Jesus nos ama incondicionalmente. Jesus não nos quer na presença dele, né? Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente tem que ter mudança, porque a velha criatura tem que ficar lá atrás. A partir do momento que a gente desce as águas, aquela vestimenta branca já não é à toa, é nova vida, é nova criatura. Glória a Deus, né? Que possamos continuar firme, porque dias piores virão, é a palavra que diz, não sou eu, né? A Bíblia fala que não vem dias fáceis, vem dias difíceis, e que possamos estar em comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja, comunhão com aqueles que mais necessitam, porque não é cada um no seu quadrado, para mim está tudo bem, não está problema dele, não, a gente quer cristão, o problema do outro é nosso também, né? O problema na casa do outro é nosso também. Se está com emprego, vamos orar, vamos ajudar ele em oração, né? Que possamos ser mais humanos, ter mais empatia, poder colocar no lugar do outro, e que quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, poder falar: o que de bom eu fiz hoje para a obra do Senhor? Glória a Deus. Se não fez nada, acordar
se disponibiliza para fazer a obra, se disponibiliza para estar aqui dentro da igreja orando pelos irmãos, pagando o preço, porque não é fácil. Não é fácil, né, pastor? O pastor dos pastores. É verdade. Tem a força do pastor. Não é fácil. A partir do momento que você disponibiliza e fala, Senhor, eis-me aqui. Firma o corpo, porque vem chuva. Mas a vitória é garantida, né? Eu queria falar para os irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, muito feliz. Jesus tem sido maravilhoso. Eu e meu esposo viemos para cá, nós fomos muito bem recepcionados, muito bem recebidos. E a gente já ama a igreja, ama Jesus tem sido fiel e maravilhoso, irmãos. Não desanima não, não desiste não. E se Jesus te chamou, levanta o corpo, põe a vestimenta, põe a casa em ordem, porque Jesus está contando com você. E ai daquele que está governado, né? Jesus chamar e ficar adiando, cuidado, porque o tempo está passando. É verdade. O tempo está passando. E Jesus, como o pastor falou um dia, Jesus não conta com guerreiro covarde não, com soldado covarde não. Quando Jesus chama, não é assim, não é não. O morto para Jesus não serve, né? Porque fala assim, Deus tem da ânsia de morto do morto. Então sejamos quente, fervendo na presença do Senhor. Quente, fervendo, adorando e glorificando ao Senhor. Porque Jesus prometeu a glória, né? Imagina só a gente chegar num lugar que não vai ter dor, não vai ter tristeza, né? Vai ser maravilhoso, mas para a gente merecer lá, a gente tem que pagar o preço aqui. Continuar firme. Se tá ruim, rasteja. O outro garra na mão e vai puxando. E vamos que vamos, porque Jesus está voltando. Jesus é maravilhoso. Acho que se o pastor pudesse dar o microfone para cada um contar as bênçãos que cada um já recebeu, nós ia ficar aqui a noite inteira, a manhã inteira, o mês inteiro, ia ficar aqui um tempão falando das maravilhas que o Senhor tem para nós, né? E que possamos colocar a nossa casa em ordem, colocar o nosso joelho no chão, orar, clamar ao Senhor por misericórdia, porque nós carecemos da misericórdia do Senhor. A partir do momento que a gente levanta da cama e coloca o pé no chão, é a misericórdia do Senhor que nos guardou, é o amor e o cuidado dele, né? E que os irmãos tenham uma semana abençoada. Geralmente tem um pessoal falar, mas amanhã é segunda-feira, né? Então da segunda-feira. A segunda-feira para o crente era motivo de ser só de bênção, vitória e aleluia, porque domingo almoçar, tá com a família, passar um dia maravilhoso, ainda de noite ganhar uma palavra maravilhosa, tá com o Senhor, né? A segunda-feira para o crente é uma bênção. Então que os irmãos venham estar meditando na palavra, pensando bem nessa ampulhetazinha aqui, ó, que o tempo está passando, né? O que a gente está fazendo? Às vezes a gente pode ser recolhida, né? Às vezes a gente espera Jesus voltar, Jesus vem, às vezes a gente pode ser recolhido também, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, a gente não sabe o que vai acontecer quando atravessar a rua. Então, se alguém tem alguma coisa para pedir perdão para o Senhor, queira se arrepender e estar na presença do Senhor, não fica com vergonha não. Não fica com vergonha não. Peça perdão ao Senhor, porque Ele está aqui na casa do Senhor louvando e glorificando a Deus, porque aqui é o melhor lugar que tem. Se a gente sair aí e dar uma passeadinha, quantas pessoas estão no bar, né? As esposas estão chorando em casa porque os esposos estão no bar, os filhos estão numa balada, estão fazendo coisa que não é do agrado do Senhor. E nós temos a oportunidade de estar aqui, né? E que eu creio que em nome de Jesus, essa igreja que vai estar lotada, o pastor vai fazer uma galeria ali, né, pastor? Eu agradeço a minha oportunidade. Aquilo que eu costumo expressar para os irmãos, me perdoam, que eu fiz um esboço grandão, mas não saiu nada. Então, eu fico feliz, porque isso aqui eu tinha feito. Então, o que eu falei foi o que Jesus colocou no meu coração, né? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Jesus prometeu a glória, né? Em nome de Jesus, ao contrário de muitas outras coisas prometem fama, sucesso, não. Jesus promete a vida eterna, né? E a vida eterna é para sempre, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Santo do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe. Que coisa linda, irmão. Percebe? A sinceridade, a tranquilidade, com que ela expôs a palavra do Senhor. Você percebeu? Com toda a sinceridade e simplicidade, mostrando o quanto é importante ser o quê? Autêntico. Não é fácil? Está aqui esse casal de pastores fantásticos aqui. Nossa, bagagem extraordinária. E eles percebem, como você também percebe, quando alguém quer ser um sensacionalista, não é assim, irmão? Ela trouxe uma palavra autêntica. Jesus quer te salvar. E eu creio, você crê? Fica de pé, quando fica de pé no nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar com você. Pela tua vida, pelo teu lar. Com certeza, Deus vai te libertar. Quero agradecer a todos que estiveram conosco neste momento. Hoje, convidá-los para que na quinta-feira nós possamos estar juntos nesta casa. Os demais que estão nas congregações. Quinta-feira vamos encerrar nossa campanha de quebra de maldição. Alguém diz assim, pastor, maldição? Jesus quebrou na cruz do Calvário. Amém? Quebrou sim. Para aquele que creu no seu nome e entregou a sua vida para ele. Porque quem não está debaixo da mão de Deus, continua debaixo da maldição. Vem para cá. Quinta-feira Deus vai fazer uma obra e libertar o teu lar e a tua família, assim como hoje. Amém? E amém, Jesus. Compartilha aí, viu, povo? Jesus ajude a divulgar a santa palavra do Senhor, nosso Deus. Aleluia.